Os ataques massivos da Ucrânia à logística dentro da Rússia aproximam as negociações de paz. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, após negociações de Trump com Zelensky, pela primeira vez ligou publicamente os ataques ucranianos dentro da Rússia à aproximação das negociações de paz. Marco Rubio declarou que a administração dos Estados Unidos pretende na próxima semana analisar uma nova possibilidade de retomar as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Zelensky afirma que as forças armadas da Ucrânia devem fazer Vladimir Putin negociar antes do inverno. E logo depois disso, nas últimas 24 horas, a Ucrânia realizou um dos ataques mais massivos das últimas semanas. Contra refinarias de petróleo em Saratov e Ufa, contra os depósitos da Wildberries na região de Samara e contra a universidade em Belgorod, onde eram desenvolvidos e fabricados drones. Neste episódio, vamos detalhar o que Marco Rubio disse e o que ocorreu na linha de frente, inclusive no interior da Rússia, e como isso nos aproxima ou não da paz. Enfim, vamos discutir juntos. Meu nome é Alexei Pet, vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, então ficarei muito grato por cada inscrição sua. Vamos começar com a declaração do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, seguida de sua citação. Nas próximas semanas veremos se podemos retomar as negociações entre as partes e pôr fim a esta guerra. Em seguida, ele também destacou a principal dificuldade enfrentada por esse processo. Citação. Também entendemos que ambos os lados têm linhas vermelhas bastante claras, e enquanto não conseguirmos aproximar um pouco essas linhas vermelhas, não alcançaremos o resultado desejado. E aqui é importante destacar que essa declaração de Marco Rubio está alinhada com a linha geral da administração de Donald Trump, e não soa como algo isolado. Literalmente, em 31 de julho, não faz muito tempo, Donald Trump declarou que tanto a Rússia quanto a Ucrânia terão que fazer concessões para resolver esse conflito. Mas anteriormente, o próprio Donald Trump e Marco Rubio declararam que os ataques ucranianos no interior do território russo são vistos pelos Estados Unidos da América como uma escalada para aproximar as negociações. E parece que isso se tornou uma nova estratégia para forçar Moscou ao diálogo. Vale lembrar que há apenas 4 dias soube-se que foram exatamente os Estados Unidos da América e a França que forneceram à Ucrânia dados de inteligência que ajudaram Kiev a criar um mapa da localização dos sistemas de defesa aérea russos, para que os drones pudessem contorná-los ao atacar refinarias de petróleo e depósitos da Wildberries. É o que escreve o Financial Times. Além disso, as informações de inteligência dos Estados Unidos e da França também permitiram que as forças armadas da Ucrânia melhorassem a escolha dos alvos, ajudando a entender exatamente onde atacar. Planejadores militares ucranianos, operadores de drones e especialistas em energia disseram que o objetivo dos ataques agora não é apenas provocar incêndios em refinarias de petróleo ou destruir tanques de reserva, mas sim deixar a instalação fora de operação pelo maior tempo possível. Especialistas orientam os pilotos de drones sobre qual parte específica da refinaria de petróleo deve ser atingida para causar o máximo de dano. Mas, antes, é preciso dados de inteligência detalhados que a Ucrânia recebeu dos Estados Unidos e da França. Além disso, as forças armadas da Ucrânia começaram a realizar ataques repetidos no mesmo equipamento crítico, antes que os reparos fossem concluídos. É disso que estávamos falando. A ideia é destruir completamente essa fábrica, para que tentem restaurá-la por meses. E aqui é importante destacar que a Ucrânia já está há mais de um mês conduzindo essa campanha de pressão para forçar negociações. Enquanto nos Estados Unidos se fala sobre diplomacia, a pressão militar sobre a Rússia não diminui, pelo contrário, só aumenta. Na noite de 2 de agosto, drones ucranianos atacaram vários alvos estratégicos dentro da Rússia ao mesmo tempo. Primeiro, a refinaria de petróleo em Saratov. Segundo, outra refinaria, Bashneft Ufa. Neftekhim, em Ufa. Esse já é o segundo ataque à instalação em 2 dias, como mencionamos antes, ou seja, ataques repetidos para destruição total. Terceiro, é um grande centro logístico da Wildberries no vilarejo de Novosemeiki, na região de Samara. Com uma área de quase 180 mil metros quadrados, aliás, este é um dos principais pontos que conectam as partes europeia e asiática da Rússia.
Também foi atingida a base aérea militar de Engels, onde estão baseados os bombardeiros estratégicos Tu-95MS e Tu-160. E o depósito de combustível Lyudinovskaya, na região de Kaluga. Também na região de Briansk, os soldados ucranianos atingiram com precisão o local de armazenamento, preparação e lançamento de drones de ataque. O Ministério da Defesa da Rússia declarou que interceptou e destruiu 635 drones ucranianos naquela noite. 635. Mais uma vez, lembro que já faz 4 meses que a Ucrânia lança mais drones contra a Rússia a cada noite do que a Rússia lança contra a Ucrânia. Dá vontade de perguntar, e aí, russos, tudo indo conforme o plano? O próprio Vladimir Putin disse isso. Ou querem que eu lembre quando ele afirmou, ainda nem começamos a sério? E agora, já começaram de verdade ou ainda continuam sem começar? Já na noite de 3 de agosto, mais um ataque à Universidade Estatal de Tecnologia de Belgorod, que leva o nome de Shukov. O alvo foi exatamente o prédio desta universidade, onde eram feitos o desenvolvimento e os testes dos drones. O prédio, aliás, queimou completamente. A própria universidade estava projetando um sistema automatizado de controle de drones, baseado no microprocessador Melander. Embora oficialmente a universidade tenha declarado que o desenvolvimento era destinado ao monitoramento civil de linhas de transmissão de energia e redes de aquecimento, e aqui tem um detalhe revelador. Nesse mesmo verão, a universidade abriu inscrições para alunos em cursos de desenvolvimento de drones. E depois Vladimir Putin vai contar para os selvagens russos que a Ucrânia está atacando os pobres estudantes, que produzem armas para matar ucranianos. Isso é uma dica para mais uma universidade interessante que foi atacada neste verão. Na mesma noite, outro depósito da Wildberries na região de Vladimir também foi atacado, um dos maiores da Rússia, que após o ataque e o incêndio parou completamente suas operações. Aliás, a escala da campanha contra a logística da Wildberries já é impressionante. A empresa perdeu mais de 20% dos depósitos só no mês de julho, devido aos ataques ucranianos. Lembrando que essa campanha começou em 18 de julho. Ou seja, de fato, em 2 semanas, mais de 20 depósitos foram perdidos. Além disso, o segundo maior marketplace da Rússia, Ozon, já está se preparando para o mesmo cenário. A questão é que a empresa começou a transferir produtos de alto valor de seus 47 complexos logísticos e mais de 170 centros de triagem para os pontos de retirada de pedidos. Ou seja, pequenos, não menores. Estão levando o máximo de produtos caros para lá. Ou seja, eles entendem que serão os próximos. Ao mesmo tempo, nenhum estabelecimento da Ozon foi afetado até agora, mas as ações da empresa já reagiram. Em 20 de julho, elas caíram 14%, atingindo o nível mais baixo desde dezembro de 2024. Uma grande rede varejista chamada Krasnie e Belie, que existe na Rússia, ao mesmo tempo, introduziu um acordo adicional que a isenta de responsabilidade por mercadorias destruídas em caso de ataques de drones. Estou dizendo isso porque basicamente todas as redes varejistas na Rússia já incluíram nos seus termos e condições uma cláusula: se um míssil ou drone atingir, não é problema nosso. Se sua mercadoria queimar, paciência. Vá até Vladimir Putin e pergunte o que está acontecendo. Uma notícia especialmente emblemática de hoje novamente diz respeito à mobilização na Rússia. O Wall Street Journal informa que as autoridades russas estão realmente considerando a possibilidade de uma nova mobilização. Após as eleições de setembro para a Duma estatal, aqui eles já citam dados da inteligência americana. Das eleições de setembro para a Duma estatal. Segundo a publicação, o motivo é a diminuição do fluxo de contratados, o que atrapalha os planos de Putin de capturar todo o Donbass. E a propósito, recentemente até Dmitry Medvedev admitiu que o fluxo de contratados realmente despencou. O que podemos concluir de tudo isso? Vamos avaliar a situação com sobriedade. A declaração de Marco Rubio não é uma promessa de um plano de paz concreto, mas sim uma formulação cautelosa sobre a intenção de considerar a possibilidade de retomar as negociações no horizonte de algumas semanas, compreendendo que as posições das partes ainda estão distantes. Mas ele também deu a entender que os Estados Unidos aprovam ataques no interior da Rússia, já que essa é uma estratégia de coerção para a paz. Por enquanto, a Ucrânia continua atacando o refino de petróleo e a logística da Rússia no mesmo ritmo de antes das declarações de Marco Rubio. Ou seja, isso não muda a situação. Possíveis cenários daqui para frente. O que vem a seguir?
Bem, o primeiro cenário é que na próxima semana realmente aconteça alguma forma de contato entre as partes. Talvez através da visita anunciada dos enviados especiais de Donald Trump à Ucrânia e à Rússia. Lembro que Stephen Witkoff e Jared Kushner devem chegar a Kiev na próxima semana e depois a Moscou. É óbvio que haverá uma tentativa de negociações, levando em conta que, em 28 de julho, Trump e Zelensky também discutiram esse assunto. O segundo cenário é que a intensidade dos ataques ucranianos à logística e ao refino de petróleo russos continuará aumentando, independentemente do ritmo da diplomacia, pois essa é a única alavanca de pressão que a Ucrânia realmente possui neste momento. O terceiro cenário, bem, se o jornal Wall Street Journal estiver certo sobre a mobilização após as eleições de setembro, isso pode se tornar um fator de escalada por parte da Rússia justamente nesse momento, quando o caminho diplomático está apenas começando a ser delineado. É claro que a Rússia também planejará cuidadosamente esse passo, buscando escalar rapidamente a situação para obter mais concessões nas negociações. Conclusão. Marco Rubio declarou que a administração dos Estados Unidos pretende na próxima semana estudar a possibilidade de retomar as negociações entre a Rússia e a Ucrânia, reconhecendo que as posições das partes são separadas por linhas vermelhas claras. No mesmo dia, a Ucrânia atacou 2 refinarias de petróleo na Rússia e um grande centro logístico da Wildberries, um aeródromo estratégico e uma universidade que desenvolvia drones, demonstrando que a campanha de pressão militar sobre os russos selvagens e sujos não é interrompida nem por um dia enquanto o processo diplomático existe, mesmo que por enquanto apenas no nível das intenções. Em geral, agora é preciso fazer tudo, absolutamente tudo, para que o custo desta guerra para os russos selvagens se torne tão alto que para eles seja mais barato acabar com esta guerra. É basicamente nisso que consiste a atual estratégia da Ucrânia. Vou encerrar por aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.